Olá, mães e pais, olá, tias e tios, avós e avós, olá a toda a família. Bem, a gente está aqui porque a gente quer dividir, quer compartilhar com vocês uma história muito importante para nós. É uma coisa muito legal, que é a nossa história, a história dessa ideia, a história de como nasceu essa startup. Nós somos pais, e como todos os pais, nós amamos nossos filhos. Nós vamos batalhando muito, curtindo essas fases maravilhosas dos nossos filhos. E chega a hora de ir para a escola, né? Aquele dia que dá aquela dor no coração de deixar seu filhinho ou sua filhinha lá pela primeira vez, num lugar totalmente diferente e totalmente estranho para ela. A gente nunca esquece do olhar deles naquele dia. E claro, nessa fase começa toda aquela operação de guerra. Comprar material, comprar uniforme, livros, e não é fácil. Não é fácil nem do ponto de vista operacional e nem do ponto de vista financeiro. Saber o nome de cada papel, de cada coisinha, de cada item da lista, nossa, é uma arte. Uma arte que ano após ano nós vamos nos aprimorando. No começo as coisas são relativamente fáceis. Aí o tempo vai passando e como o tempo passa rápido, as crianças crescem muito rápido. Então um belo dia tem uma lição de casa. E aí a nossa filha chega para nós e pergunta: Mãe, pai, vocês podem me ajudar com esse problema de matemática? E olha, daí em diante tudo muda. Com mais frequência, com menos frequência, nós acabamos tendo que ajudar nossos filhos. Claro que isso não acontece com todos os pais. E isso é um ponto legal de observar. É um bom ponto porque as crianças são diferentes. Cada criança é única. Mas voltando, nós começamos uma jornada nova. A jornada de ajudar nossa filha com o aprendizado, com a lição de casa. E nós, pais, também precisamos de apoio. Precisamos de ajuda para fazer isso. E aí a gente começa a pensar, como? Como eu posso ajudar? E aí a gente começa a se virar. Começa olhando livros didáticos, mas aí já se pergunta, será que não tem um jeito mais fácil? Um jeito mais interessante? Você estranha algumas palavras no texto, fica com aquela sensação de isso não ajudou muito, isso não vai ajudar muito meu filho, minha filha, podia ser de outro jeito. Então a gente foi para a internet, começou a olhar sites, vídeos, olha um, olha outro, várias coisas. Mas cadê aquele assunto que você precisa? Aquele assunto que você precisa saber exatamente. Aquele assunto que eu preciso para minha filha. Puxa, esse não tem. Como será que eu posso traduzir esse problema complicado, né? Essa língua complicada. Nossa, será que tem uns exercícios para ajudar, alguma coisa que me ajude? Então a gente começou a procurar uma professora particular. E aí vem aquele pensamento, aquela preocupação na cabeça. Você fica reticente com a segurança da família, uma pessoa desconhecida e tudo mais. Tá bom, pedimos o currículo, referência, eu acho que nessa pessoa eu posso confiar. Bem, tentamos combinar o horário e foi aquela dor de cabeça. Os horários dela não combinam com os horários da família. E quando combinam é daquele jeito. A gente estava tendo que fazer um malabarismo com as tarefas da casa, com o trabalho e com as atividades da criança. O que acabou atrapalhando toda a família. Sem falar, claro, no gasto, né, no desembolso financeiro. E tudo isso acontecendo, o tempo vai passando. As matérias não param, a escola não para e chegam as provas. Aí é aquele terror das provas. Não que seja muito difícil, uma coisa do outro mundo. Mas é porque hoje a quantidade de conteúdo é simplesmente muito grande. Principalmente quando a criança chega ao 6º ano, que era o caso da nossa filha. Bem, se era difícil para nós, imagina para ela. Isso tudo a gente sentia. Sentia o peso para nós, sentia o peso para ela. E enquanto a gente não encontrava uma solução definitiva, nós mesmos íamos explicando para ela. E tudo na tentativa e erro. Sempre procurando jeitos diferentes, abordagens diferentes, formas diferentes. E aí a gente foi conseguindo. As coisas foram dando certo, nós estávamos conseguindo ajudar. Com um trabalho grande. Isso sem dúvida ajudava a sobrecarregar a gente. Mas a gente estava conseguindo. Bem, isso fez a gente perceber cada vez mais como cada criança é única. E que não existe isso de uma única janela. Não existe isso de um único jeito de perceber e entender o mundo. E o jeito do sistema pode estar tudo bem para alguns e não estar bem para outros. No caso da nossa filha, não estava bem para ela. Mas felizmente a gente estava conseguindo ajudar. Mas, sempre tem um mas. Um pensamento passou pela cabeça. E se a gente, por qualquer motivo que fosse, não pudesse dar tanta assistência assim? Se não tivesse essa disponibilidade, por qualquer motivo que fosse, mais simples ou mais complicado, como seria? Então, a gente teve a ideia de começar a gravar para ela, deixar as coisas gravadas.
Conforme a gente ia explicando, a gente ia gravando tudo. Isso virou um hábito e ajudou mais ainda. Começou a ajudar mais ainda porque ela podia ver na hora que ela quisesse, quantas vezes quisesse, na hora que fosse mais confortável para ela. E a gente foi evoluindo com isso. Em determinado momento, a gente parou para pensar: por que não dividir isso com outros pais? Quantos outros pais podem estar passando essa mesma angústia, essa mesma aflição, esse mesmo estresse dessa mesma forma? Ou mesmo pais querendo encontrar alternativas, coisas novas, interessantes para os seus filhos. Foi aí então que nasceu a Winova. Bem, agora nós queremos estar aqui produzindo muito conteúdo legal, muito conteúdo interessante, para os pais poderem direcionar, mostrar para os seus filhos. Queremos poder contribuir de alguma forma com o aprendizado das crianças, diminuir esse peso, essa tarefa que surge na jornada dos pais. Nós queremos as crianças aprendendo com mais facilidade, com mais alegria e ajudando a aumentar a autoestima das crianças, aliviando os pais e, consequentemente, deixando as famílias mais felizes. Essa é a nossa semente, esse é o nosso sonho e essa é a nossa missão. Muito obrigada por estarem no nosso canal, nos assistindo e nos acompanhando.